Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense, no jogo contra o Grêmio, ele testou um novo ataque, né, para que possa jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Vasco, na quinta-feira da semana que vem. O Soteldo entrou muito bem, jogou bem o jogo contra o Grêmio, e depois falou que está melhor, que tem treinado bem, treinado bastante, e tem tido o apoio do treinador, dos companheiros, e estava mais solto. Depois do gol que ele fez, ele ficou bem mais solto e realmente teve uma boa participação no jogo. Se entrosou muito bem com o Lúcio Acosta, voltou um pouco para marcar, o que não é o forte dele, mas ajudou um pouco lá atrás. Foi um dos destaques do Fluminense enquanto teve perna para jogar. Então, no primeiro jogo pela Copa do Brasil, da semifinal, contra o Vasco, deve ser o Soteldo, porque o Canóbio não pode jogar por ter levado o terceiro cartão amarelo, né, nas quartas de finais, e ficar de fora do primeiro jogo contra o Vasco da Gama, quinta-feira, no Maracanã. Com o mando de campo do Vasco, já que o jogo final da semifinal é mando de campo do Fluminense, né, que já está vendendo bastante ingresso para esse segundo jogo, e o primeiro jogo também já tem bastante ingresso por parte do Vasco e do Fluminense também. Agora, o importante no momento agora é esse jogo de domingo contra o Bahia. Bahia que venceu ontem o jogo diante do Sport, já era esperado por todos nós, venceu por 2-0, mas poderia ter sido muito mais, que jogou bem mais do que o Sport, criou oportunidades para isso, e o goleiro do Sport se saiu muito bem, salvando vários lances de perigo do Bahia, inclusive defendeu um pênalti, né, do atacante do Bahia. É muito bom goleiro, pelo menos nesse jogo demonstrou ser um grande goleiro. Ficar de olho nele, porque a gente está precisando de um reserva pro Fábio, né? Porque eu não confio nos goleiros que tem lá, que tem treinado lá junto com o Fábio. Eu não confio em nenhum deles. Eu precisava, eu não, né? O Fluminense precisava de um grande goleiro para ser reserva do Fábio, para quando precisar a gente ter confiança no goleiro que ia estar no lugar do Fábio. O goleiro que, quando o Fábio levar terceiro cartão, ou se tiver alguma contusão, aí tem um goleiro ao alcance do Fábio, ou pelo menos perto disso. Porque não adianta contratar um monte de jogador para várias posições e não ter um goleiro à altura do Fábio para quando precisar, que ele tiver que sair por algum motivo. Então, eu fico muito preocupado com isso. Graças a Deus o Fábio não levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e vai poder jogar tranquilamente contra o Bahia. Mas se ele tivesse levado o terceiro cartão amarelo, quem entraria no lugar dele? Vocês que estão aí, sentem confiança em algum dos goleiros que tem treinado com o Fábio? Eu, sinceramente, não sinto confiança em nenhum deles. Preferia que tivesse um goleiro à altura do Fábio, para quando acontecer algum motivo dele não poder jogar, ter esse goleiro para poder jogar no lugar dele e passar confiança, tranquilidade, como o Fábio passa para todos nós. Eu acho que era uma coisa muito importante da diretoria do Fluminense, agora o Montenegro, né, que foi eleito presidente do Fluminense, repensar, porque é mais um ano que vem, o Fábio acho que vai fazer 46 anos, e a gente não sabe como ele vai estar esse ano que vem, e se ele vai conseguir jogar todos os jogos. Vai ter muitos jogos, principalmente se o Fluminense conseguir ir para fase de grupo da Libertadores, vão ter vários jogos para o Fluminense jogar. Então, era importante o Fluminense contratar um goleiro que fosse muito bom também, para poder revezar com o Fábio, ou numa eventual contusão dele, ou terceiro cartão, em qualquer uma das competições, poder jogar. Imagine o Fábio tá
um jogo importante da fase de grupo, aí ele sente alguma contusão, aí vai entrar quem ali? Tem que ter um goleiro. A diretoria do Fluminense deveria repensar nisso e trazer um grande goleiro para ser substituto dele. Eu acho que a diretoria deveria abrir o olho em relação a isso. Em relação ao jogo de domingo, o Canóbio já pode jogar, né? Então, o Thiago Silva deve jogar também, apesar de eu achar que poderia poupá-lo para o jogo, o primeiro jogo contra o Vasco, mas acredito que o Zubeldia deve colocá-lo para jogar, a não ser que ele ainda esteja sentindo o joelho, porque quando ele saiu do jogo, foi contra o São Paulo, né? Ele ficou com uma bolsa de gelo no joelho. Então, de repente, por precaução, deveria poupá-lo. Eu acho que os reservas estão ali, dão conta. Dá para jogar contra o Bahia sem o Thiago Silva. Mas vamos aguardar para ver. Se ele estiver bem, tudo bem. Se não estiver, é melhor poupar. Acredito que hoje é quinta-feira. Hoje, amanhã e sábado, já que o jogo é no Maracanã, o Zubeldia vai treinar para escolher o grupo, né? Porque o grupo que vai ser relacionado para o jogo contra o Bahia e o time titular também. Eu acredito que o time titular deva ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Ignacio, mas acredito que seja Thiago Silva, Freitas e René. Aí Martinelli, Hércules, se estiver bem, e Lúcio Acosta. Serna, Everaldo e Canóbio. Eu não gostaria que fosse Everaldo, eu gostaria que colocasse ou o John Kennedy, ou então colocar o Ganso ou outro jogador de meio campo como falso 9. Falso atacante ali, falso 9. Aí eu acho que poderia testar isso para ver como é que ficaria. Né? Eu gostaria que o Zubeldia testasse alguma coisa diferente, mas eu acho que ele não vai mudar o esquema dele. Acredito que ele coloque esse time mesmo. Eu, de repente, pouparia o Thiago Silva, aí colocaria... não sei se o Ignacio saiu contundido, porque ele levou uma entrada do jogador do Grêmio e ele ficou mancando um pouco. Mas se ele tiver condições, eu colocaria Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e René. Martinelli, Hércules, se tiver 100%, Lúcio Acosta, Serna, aí colocaria ou John Kennedy ou Ganso como falso 9 e Canóbio. O time para mim seria esse. Eu não sei o que vocês pensam, mas coloque aí o que vocês pensam. Qual o time que vocês acham que deveria jogar domingo contra o Bahia? Hoje tem o jogo do Botafogo, né? Eu gosto do Botafogo. Quando não é meu time, eu torço para o Botafogo. Mas, diante do contexto para a fase de grupo da Libertadores, eu hoje vou torcer contra o Botafogo. Tomara que o Cruzeiro ganhe do Botafogo. Em primeiro lugar está o meu Fluminense. Tomara que o Cruzeiro ganhe do Botafogo, que o Fluminense continua na frente do Botafogo. Aí fica mais fácil, de repente, se o Botafogo empatar ou perder depois para o Fortaleza, o Fluminense empatar ou ganhar do Bahia, o Fluminense pode se classificar em quinto lugar. Aí é bem melhor porque esse ano que vem, agora 2026, vai começar quase tudo em janeiro, né? O Carioca, Brasileiro, e se eu for disputar a pré-Libertadores, fica muito sobrecarregado o clube, né? E para aí vai ser muito desgastante. Por isso que eu quero que o Fluminense consiga a classificação direta para a fase de grupo da Libertadores. Eu espero que o Fluminense consiga isso, está perto de conseguir, depende do resultado do Botafogo. Se o Cruzeiro não botar o time em reserva ou misto para poupar para a semifinal do Brasileiro, da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o Cruzeiro com o time titular tem muita chance de ganhar do Botafogo. Eu espero que eles coloquem o time titular
e consiga uma grande vitória sobre o Botafogo na noite de hoje, lá no Mineirão. Aí vamos aguardar, ver o que vai acontecer hoje, vamos aguardar os treinamentos do Fluminense, ver se o Zubeldia vai poupar alguém para o jogo de domingo contra o Bahia, e ver depois lá para o sábado ou domingo antes do jogo, umas 2 horas antes do jogo, qual time que realmente o Zubeldia vai escalar para o jogo contra o Bahia e qual o grupo vai ser relacionado para o jogo também. Vamos agora falar outra parte que eu sempre falo com vocês, né? Todo mundo sabe, estou cansado de falar aqui, que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, fico com minha esposa vendendo de meio-dia à meia-noite açaí, né? Então fica muito estressante a vida. Aí queria arrumar alguma coisa, um refúgio, para eu não ficar com depressão. Aí a sobrinha da minha esposa veio aqui, me ajudou a fazer o canal, fiz o canal, estou fazendo os vídeos, não sei fazer quase nada nos vídeos, assim, de tecnologia e tudo. Eu queria aprender a botar o QR Code, né, para poder ficar com um Pix e tudo, mas vou ver se alguém me ensina como é que faz para eu poder fazer isso. Mas aí eu comecei a fazer os vídeos, eu quis fazer para me distrair, para fugir de uma depressão. E comecei a gostar de fazer os vídeos, tanto é que quero aprender algumas coisas que eu não sei fazer ainda. E pensei de não ter nem 100 pessoas inscritas no canal, nem 50, mas para minha surpresa, estou com 659 inscritos no canal CNFlu. Tem uma pessoa de Portugal e tem 2 pessoas dos Estados Unidos. Aí me empolguei, fiquei feliz, me empolguei, e agora pretendo, com o apoio de todos vocês, de repente chegar aos 1000 inscritos até o último dia do mês de dezembro, o último dia do ano de 2025, se Deus quiser, e se vocês todos colaborarem e me ajudarem também. Aí, por isso, como tem 659 inscritos, eu gostaria de contar com o apoio dos que estão inscritos. Por favor, dê o like, compartilhe, e peço a todos os seus amigos que forem tricolores para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. E quem não for inscrito, já deve ter bastante gente que assiste meu canal. Teve um vídeo que eu fiz aqui, teve mais de 1000 pessoas assistindo. Por favor, quem não tiver inscrito, se inscrevam, dê o like, compartilhe, e peço aos seus amigos todos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e, quiçá, no mundo. Agora, a outra parte que eu vou falar que isso aí, infelizmente, só teve 2 ou 3 pessoas que colaboraram comigo. Eu gostaria de pedir o apoio dos senhores para fazer o Pix, para ajudar o canal. Como eu vi do Rodrigo, do Ligados no Flu, que ele botou o mês de Natal, né, para fazer uma caixinha de Natal do canal dele. Aí eu gostaria que vocês fizessem também. Eu estou fazendo uma caixinha de Natal do canal CNFlu também. Quem puder colaborar com a caixinha para eu poder fazer o Natal melhor aqui e me ajudar às vezes com o canal também, por favor, façam um Pix para o canal com o valor que vocês acham que eu mereço. Eu tenho 2 Pix, né? Os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é 1,5, o segundo é o número menor, para quem tem alguma dificuldade de digitar como eu, por ter mal de Parkinson, eu fico errando a tecla, às vezes na hora de digitar, aí eu fiz esse menor. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Esses 2 Pix são do Banco PicPay.
São os Pix da minha caixinha de Natal. Se vocês puderem colaborar, agradeço muito e que Deus ilumine o caminho de vocês também. Um abraço a todos, colaborem com o valor que vocês acharem que eu mereço. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.